pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso Podpets, o podcast do Brechó Pets. Dessa vez eu tenho que agradecer a Leila, porque nós estamos com o patrocínio da Animalia, que é uma farmácia de manipulação, de remédios. Vocês têm assim, uma infinidade de coisas lá para os seus pets, então vale muito a pena vocês conhecerem. E hoje a gente começa o nosso podcast com o Dr. Fabrício, da Oftalmo Center Vet, que, como o nome já diz, hoje nós vamos ter um assunto especial, ou seja, os olhos, o cuidado dos olhos dos nossos pets. Boa tarde, doutor Fabrício, tudo bom? Oi, Carla, boa tarde, obrigado pelo convite. Primeiramente eu quero agradecer a sua presença aqui, é muito importante pra gente, a gente já fez algumas matérias juntos, verdade, inclusive tem essas matérias tudo lá no canal do YouTube do Brechó Pets. Se vocês gostarem daqui, vocês procuram lá, porque nós temos uma entrevista exclusiva lá no Oftalmo Center Vet sobre o transplante de córnea, né, doutor? Verdade. Obrigado pelo convite. Espero poder contagiar um pouco vocês com o universo da oftalmologia veterinária. Doutor, deixa eu perguntar. Vamos começar, então. Por que foi essa especialização em oftalmologia? Durante a minha faculdade, eu tive o desprazer, né, de ter 2 animaizinhos durante a faculdade que manifestaram um problema no olho. E aí, naquela época, o veterinário, isso eu estou falando de 25 anos atrás, né? Ou seja, naquela época o veterinário deu o primeiro diagnóstico no Pink, o meu cachorrinho, com uma doença que, não tem cura. Não tem cura, mas a gente tem que ficar limpando, era o olho seco, tá? O diagnóstico naquela época. E não tem cura, não tem o que fazer, você vai ter que amenizar o problema usando lubrificante e limpando. Era a única abordagem terapêutica. E aí, naquela oportunidade que eu acompanhava minha mãe na consulta veterinária, eu perguntei pra ele, mas escuta, mas e o que vai acontecer com o futuro desse animalzinho, né? Do Pink, que era meu irmão na época. E ele falou assim, vai ficar cego. Ele vai morrer cego, daqui 2 anos, previsão de 2, 3 anos, ele perde a visão. Perfeito. Então aquilo lá foi uma desilusão no momento, mas tudo bem, passou e vida que segue. Quando mais ou menos 1 ano e meio ou 2 anos depois, mais ou menos isso, a outra cachorrinha nossa, a Cindy já era uma poodlezinha, ela veio manifestar catarata. E aí o mesmo diagnóstico não, a abordagem terapêutica foi abordada ali, foi falado, falou o seguinte, de novo, ela vai morrer cega. Essa catarata não tem o que fazer hoje, então ela vai acabar perdendo a visão. Então, e naquele momento eu falei, putz, de novo. Então tive 2 frustrações e naquela época eu estava fazendo a faculdade, estudando. E aí eu comecei a estudar oftalmologia nessa época para tentar ajudar os meus irmãos de 4 patas, né? Então, e aí eu via que no Brasil não tinha esse tratamento para nenhuma dessas 2 doenças, mas que lá fora existia de medicamentos ou até mesmo cirurgia para isso. Então aí começou os estudos da oftalmologia. E eu acabei me apaixonando por esses estudos para tentar ajudar os meus. E aí tive que decidir fazer a monografia. Vou fazer uma monografia, vou fazer em qual tema? Oftalmologia? E aí eu fui estudar lente de contato para utilização nos animais. Então, ou seja, isso, estou voltando no tempo aqui, mais ou menos 1998, olha o tempo, né? Então eu estou com 24 anos de formado e há 24 anos dedicando à oftalmologia veterinária. E o senhor falou uma coisa interessante. Ela tá fazendo ting-ling. Eu vi mesmo que tinha um barulho. Falei, gente, de onde que tá vindo barulho? Eu vi que era da cadeira. Isso é verdade. Aí tá melhor, né? Eu posso ir lá buscar aquele copo d'água? Você pega? Tá. Beleza. Pode continuar? E, doutor, você falou uma coisa interessante. Falou sobre o olho seco, que seria o olho seco. E eu lembro que quando a gente fez na nossa entrevista, um dos casos mais comuns que a gente percebe nos pets é o olho seco, né? Olho seco, Hoje, na nossa rotina, 25% dos nossos pacientes é olho seco. É a doença mais diagnosticada na rotina. Nós estamos falando de algo em torno de 100 doenças. E se a gente falar de 100 doenças, 25% é olho seco, é sem sombra de dúvida a que a gente mais pega na nossa rotina. Então, acho que o nosso clima, ambiente de Ribeirão Preto, é baixa umidade relativa do ar, e isso predispõe também a ter a doença, mas também
os animaizinhos de olhinho saltado, né? Os braxcefálicos que a Quais gente fala. as raças que mais Isso. sofrem com elas? Shih Tzu é a principal, o Pug, o Bulldog, essas são as raças braxcefálicas, ou seja, que não tem focinho. São elas que proporcionam uma exposição muito intensa dos olhos. Aí eles dormem de olho aberto. Isso Eles resseca. dormem de olho aberto? Alguns, devido a essa exposição, alguns deles dormem de olho aberto. Então, ou seja, para nós, a exposição, quanto mais exposto, mais seco fica o olho. E aí eles têm uma diminuição de sensibilidade. Quantas vezes você acha que você pisca por minuto? Não tenho a mínima ideia. No ser humano, pisca 20 vezes por minuto. Os cães, naturalmente, piscam 10. Por que menos? Porque eles têm mais gordura nos olhos. E a gordura faz fixar, faz evitar a evaporação. E essa quantidade de gordura, então, deveria ser similar em todos os cães. Mas isso não é uma realidade para o Shih Tzu, então. Então, o Shih Tzu escorre muita lágrima, a lágrima vai muito embora, escorre rápido, e ela não fixa. E com isso trazem os problemas. E aí depois vem a baixa sensibilidade do olho. O Shih Tzu tem menos sensibilidade. Tem um teste que a gente faz, que a gente toca no olho para medir o quanto que o animal sente. É um toque, é muito imperceptível, é um fiozinho de nylon que a gente faz e que ele mostra para nós. E quando fizeram o teste científico, diz que o Shih Tzu sente menos do que os outros animais da mesma espécie, né? Então, dos outros cães. Então, é por isso que o Shih Tzu tem uma predisposição maior, tá? E eu falo porque eu tenho olho seco. Eu sofro também. Tá. Tenho. Você pinga de tempos em Eu tempos? Como é que é? o médico mandou eu pingar de 4 vezes o colírio Tá. específico. Agora que deu lá o Systane, o É isso Iabá, mesmo. que é aqueles É lá isso mesmo. todos. Então eu imagino, eu sofri muito de ficar com o olho vermelho, mas fica vermelho. Então eu imagino realmente, aqui em Ribeirão, eles vão passear, e, né, mas se tem esse clima muito seco, então eles devem sofrer bastante. Eu vou fazer um trocadilho, então. Você tem olho seco. Tenho. Qual a sensação que você sente nos olhos uma vez que tá com ressecado? Quando ele tá bem, quando É. ele entra em crise, que é porque Isso, chamada vamos lá. crise do olho seco, vermelho, ele fica irritado e realmente Tá. ele sai um pouquinho de água e até um pouco de secreção. Perfeito. Esses são os sinais do olho seco no cão também. É a mesma Olho coisa. vermelho, secreção e às vezes desconfortável, o animalzinho fecha o olho. Assim, né? É. E aí, o que que você sente? Você sente alguma dor, desconforto? Descreve um pouco melhor isso. O que que você sente? Olha, dor, dor não. Mas é mais assim, o que mais me incomoda é a vermelhidão, ele fica muito vermelho, né? Tá, E beleza. às vezes ele dá como se tivesse uma areia, né? Isso. Isso. Então, será que é conjuntivite? Não é, é o olho seco. É isso mesmo. Essa sensação de areia, os animais também sentem, e é por isso que eles coçam mais frequente. Coçar tem a ver com a patinha, mas tem a ver com o ambiente, ou seja, ele vai lá na caminha, no sofá, na cama e fica coçando o próprio olho. É aí que vem os machucados. Aí machuca o olho devido a essa coceira que ele sente nos olhos. Então a gente tem que tratar, então, o proprietário procura a gente por esse machucado, de ter arranhado o próprio olho. Só que por trás dessa arranhadura existe o olho seco. Só que, na verdade, o olho seco foi o responsável por aquilo. Isso, exatamente. Agora, como eu sou mãe de 2 gatos, o gato ele sofre com isso ou bem menos? Bem menos. O gato sofre bem menos. Para olho seco, ele sofre bem menos. O problema nosso do gato é vírus. São os vírus que acometem também nos olhos, né? Herpes vírus, PIF, FIV, FeLV, esses todos pegam no olho. Alguns deles pegam a superfície, então o herpes vírus pega a superfície. Já os demais vírus pegam intraocular, que a gente chama de uveíte. Então, ou seja, o gato... uveíte. Agora quem tem uveíte é meu marido. Hã? É, meu marido tem uveíte. Ah, ele tem? Qual Tem. que é a causa? Eu acho que ele teve uma crise de herpes zoster. Perfeito. E ficou com alguma sequelinha visual ou não? Ficou? Não Não. teve nada. De vez em quando dá umas crises. Mas de vez em quando dá umas crises. A uveíte no gato que dá essas crises esporádicas é a toxoplasmose, que inclusive é uma zoonose que transmite para nós. A toxoplasmose é que dá essa uveíte. Eu não sabia disso no gato, A não. toxoplasmose dá uveíte no ser humano e no gato. Só que o gato, ele é o transmissor da doença da toxoplasmose. Então, através das fezes dos gatos é que transmite para nós essa toxoplasmose, tá? Uma das formas. A outra forma de transmissão é através de alimentação de carne crua, tá? Mas aí... Isso aí hoje em dia... Bom, deve ter animal que deve comer, mas hoje é muito, assim, pelo menos muito mais os raro, pets é muito mais raro. Isso, Mas
Doutor, então assim, o olho seco é o número 1 do... É. É o top, É o né? top. É. Eu fiz uma matéria, viu, gente? Essa matéria também está lá no site do Brechó Pet, se vocês quiserem olhar, que chama... Deixa eu até ver o nome aqui que eu me dei. Chama cílios ectópicos. Ah, tá bom. Que é que eu descobri que é um negocinho que... Como é que é esse... Aí eles falam também que é comum em alguns bichinhos, que nasce pro lado é um pelinho que nasce pro lado de dentro? Isso, exatamente. Então vamos lá, vamos trazer uma forma lúdica. Imagina que minha mão é a pálpebra superior. E aí eu vou virar a pálpebra superior. É aqui que nasce o pelo. Ah, é na superior. Na superior ou inferior, mas 95% das vezes é na superior. Mas a ideia é, os pelos deveriam nascer para fora e que na verdade, né, tá nascendo para dentro. Então um direcionamento errado do pelo. Seria os cílios? Seria o cílio Não é os cílios, é o pelo, o pelo mesmo. Que em vez de ir para cima, para sair, ele vem para Ele vem baixo, pra baixo. e aí fica raspando na superfície dos olhos. Mas é bem por aí. Raças predispostas, Shih Tzu. De novo, Bom, Shih Tzu, tadinho, hein? A segunda raça são os Bulldogs. Aí a diferença, o Shih Tzu, por ter pelos finos, eles crescem, mas eles viram e proporciona menos irritação para o olho do cão. Já o Bulldog tem pelo grosso e quando direcionam nos olhos, ele parece uma agulha que fica raspando no olho. E ele pode prejudicar a córnea. Aí prejudica a córnea, exatamente, a superfície do olho, proporcionando o quê? Uma úlcera. Então, esses pelinhos ficam raspando até gerar uma ferida. Infelizmente, o único tratamento para isso é cirúrgico. Tem que tirar o folículo piloso para não nascer mais pelos. E eles falam que tem que tirar com a raiz para evitar tudo, não é? Isso, exatamente. É. Entrando mesmo nesse mérito, tem um óculos aqui que você vai amar, né? Não, imagina, olha isso. É isso aqui, né? A ideia, é muito lindo. A ideia é o seguinte, a ideia é a gente colocar, porque o Shih Tzu tem um problema seríssimo com esses cílios gigantes. O Shih Tzu cresce os cílios, cresce direcionado para cima, só que quando cresce tanto, ele fica tão pesado que ele começa a tocar nos olhos. Incomodar. Então, incomodar. Então, é o sonho de consumo, cílios grandes das mulheres. Exatamente. Né? Todo mundo quer ter um cílio, trocentas máscaras de cílio para ficar desse também, né? O problema é que não fica duro para cima. Eles vão amolecendo, fica tão pesado que aí desce e toca no olho. Então, tomar cuidado com o excesso de cílios, os cílios muito grandes no Shih Tzu, tá? E qual que é? A gente faz o quê? Corta? Na tosa, a gente sugere que o pessoal tose e pare ali de 15 em 15 dias. Então, para deixar do tamanho de um dedo, né? Altura de um dedo, imagina. É bem pequenininho, de 15 em 15 dias vai parando. Essa é a eu lembro, porque o Shih Tzu, bom, agora só o que eu vou falar. Ele vem ser, vamos dizer assim, o substituto do pequinês, não é? Ou não? Substituto do pequinês? Não é? O pequinês é um pug de pelo comprido, né? Porque eu lembro, assim, eu lembro quando eu era menina, o meu pai ganhou uma pequinês, que naquela época o Chique era pequinês. Hoje o Chique é a minha mãe teve também uma pequinês. O Chique era pequinês. Eu lembro que veio com aquele negócio pedigree que tinha que comer. Bom, afinal de contas, ela não comeu nada do que estava escrito lá. Tá. E ela foi. Ela teve o mesmo tratamento da outra cachorrinha que era uma vira-latinha. Tá. Bom, resumindo, com tudo isso, que ela nunca teve nada, ela durou 14 anos. Olha, Nossa, que uma maravilha. pequinês por 14 anos. E ela era uma pequinês raça pura, porque o pai dela, também chamava Jaqueline, o pai dela, o Banzé, ganhou concurso de raça, ele era muito bonito. E ela era uma pequinesa que não tinha muito olho saltado. E naquela época, ela nunca teve problema de vista de nada. E aí eu já vou, bom porque tudo que eu ia perguntar, nós já estamos entrando tudo aqui. Então, eu vou fazer uma pergunta. Hoje em dia, o pessoal usa muito acessório em bichinho. É fitinha, não sei o quê. O modo como coloca aquelas fitinhas também não pode afetar o olhinho deles? Então, vamos lá. É bem-vindo essas fitinhas, esses elastiquinhos para elevar os pelos, ou seja, a franjinha, elevar. O problema é, se pegar os pelos próximo do olho, vai puxar essa pálpebra para cima e aí o animalzinho não vai conseguir ficar piscando. Isso vai gerar um ressecamento. Então, na hora de colocar uma chuquinha, alguma coisa assim para levantar, para ficar bonitinho, ornamentar, tudo bem, mas fica atento no olho. O olho tem que mexer as pálpebras, tem que conseguir fechar. Então, essa é a única dica que eu falaria. Porque os que mais usam exatamente são os mais olhudinhos, né? Exatamente. Até eu fui agora numa feirinha e passou uma cachorrinha, eu tava de olho nela assim, eu achei que ela tava muito assim, sabe?
Eu falei, gente, será que não vai sair o dele pra fora? Nossa. Aí eu pensei e falei assim, porque tem que tomar cuidado na hora de colocar, né? Tem. E aí, o que que acontece no ressecamento? Aí eu tenho outros óculos, Aí, né, vamos o lá, nos objetivo óculos. o olho seco Mas resseca os eles olhos. usam esses óculos? Não, Ah, bom. a ideia desses óculos é para o cliente vivenciar como que os animais enxergam na presença Ah, da doença. tá. Então, aqui eu vou representar o pug. O pug é que tem olho seco, assim como Hum. o Shih Tzu. Então, tudo que tem olho seco começa tudo não. Os animais que têm olho seco, eles acabam criando uma película protetora para tirar um pouco da dor, mas essa película é uma mancha preta que tem nos olhos. Então, quando um animalzinho tem na fase inicial, se você puder Ah, eu vestir no quero seu ver. olho, você vai ver, a fase inicial da doença olho seco tem exatamente esse formato de visão. Ah, então ele fica que nem uma mancha na Que nem uma frente. mancha. Aí eu vou colocar pra eles, né? Imagina o seguinte: você colocou um óculos escuro de sol. A hora que você coloca esse óculos escuro, você vai ver beleza, melhora na intensidade. Ah lá, ó. Imagina, essa é a visão do animalzinho que tem a ceratite pigmentar, é o nome da doença, mas que está na fase um, na fase inicial. Então, ou seja, fica um pouco embaçado a visão. É um óculos escuro com embaçamento, tá? Esse é o estágio um da doença. E se a gente for evoluindo, a doença vai evoluir para o estágio 2. Então, é por isso que eu falo, olho seco perde a visão. Nossa, Aí já ficou muito escuro. Então, já ou tá seja, praticamente cego. já está praticamente cego. Ele consegue andar, ele só não consegue correr e também tem muita dificuldade para subir e descer degrau, escada, coisas assim. Ah, maravilha. Olha lá. É um pouco mais próximo. Isso, boa. Bem escuro. Nossa, Não, bem. mas eu tenho mais escuro ainda. Isso daí não ficou por completo. Talvez. Não, só por aí mesmo. Pode. Deixa eu ver. Aí, ó. Aí, ó. Deixa eu. Peraí que eu só. Era. Acho que não deu pra ver, né? Porque dá pra você ainda ver um pouquinho da visão. É, mas é muito pouco Muito também. pouco. É muito Entendeu? pouco. É É muito muito pouco. pouco. Porque aqui tá o estágio 3, aqui não vê nada. Esse não Aí vê já, nada. aí já foi. Esse, nesse grau já foi. Nossa senhora. Ó, embora parece que. Sabe o que dá parecendo? Ver uma mancha. Eu enxergo uma mancha, assim. Entendeu? Um, Então, tipo um assim, o contorno. meu contorno, você fala. Isso, como se fosse um fantasma. Exatamente. Beleza. Então, essa é a visão do estágio 2. Isso. É essa a visão do estágio 2 da doença. A doença, Estágio 3. ela vai piorando com o passar dos anos, né? E agora é o estágio máximo, a perda máxima do olho seco. Então, repara, dá pra ver eu ali com Um contorno, né? muito Como se fosse um contorno, contorno. exatamente. É um vulto que a gente costuma Isso, o falar, vulto, né? exatamente. Ele fez um recurso ali, É legal, deu hein? certo. Deu? Beleza. Foi. Tem mais um, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar até lá. O É, próximo é catarata, tá? é. Ah, isso então. É. E aí, doutor, pode continuar? Ah. E aí, doutor, e quando chega nesse último estágio, não tem mais jeito? Aí tem mais jeito, tem. Vamos lá. O primeiro estágio, a gente já faz um tratamento com o objetivo de tratar o olho seco. Ou seja, Uhum, eu vou estimular a produção de lágrima, tá? tá. E aí entra medicamentos que fazem esse tipo de coisa. Uma vez controlado, tá tudo bem com a produção de lágrima, tá tudo controlado, tudo bem. Aí a gente vai para a cirurgia para tirar. E aí eu vou trazer um termo que tá muito na moda. O termo que eu vou trazer na moda é o peeling. Olha, O peeling. peeling. O Peeling no peeling que olho. se faz. Não, peraí. O peeling que se faz na pele nada mais é para descamar a pele. Isso. É exatamente isso que a gente faz no olho do animalzinho. Só que a gente usa a criocirurgia, um congelamento do qual vai descamar o tecido preto. E ele sai. Ai, que interessante. Eu não É. sabia, O doutor. estágio um a gente primeiro trata com o medicamento. Depois controlou com o medicamento, aí vai fazer o peeling, que é o criocirurgia para tirar a ceratite pigmentar. É um procedimento, não é invasivo, mas ele gera dor porque congela. Por conta da dor do desconforto, a gente tem que anestesiar o paciente para fazer. Uhum. Dura 5 minutos. Vai lá, congela, em 15 dias some esse tecido.
E aí se continua com o tratamento dos medicamentos para estimular a produção de lágrima. E quando chega no terceiro? Você No se- chegou no é, terceiro, e aí? Até o segundo estágio é o mesmo procedimento. No terceiro, a gente já tem que fazer algumas repetir o mesmo procedimento algumas vezes, com intervalo de 4 a 6 meses, para a gente poder fazer. Então a gente descama para sair um pedacinho. Aí vai nascer novos tecidos, vai nascer não, o tecido mais profundo vai vir para a superfície, a gente tem que descamar de novo. Então, ou seja, eu costumo falar que a gente tem que fazer de 2 a 3 peeling, congelamento da superfície do olho para descamar por completo. Até descamar tudo. Descamar tudo. Então, essa é a nossa previsão aí de voltar a enxergar. Então, ou seja, tem o que fazer. Mas a partir desses estágios, a gente tem que indicar procedimento cirúrgico para tirar. Então, o bom é ver, já prestar Prevenção. atenção desde o Exatamente, começo, desde para o não dar começo. problema. É. É. E, doutora, e esse tipo assim, por exemplo, o caso do olho seco, de bater o cílio, tudo Tá. isso leva a catarata? Ou a catarata, Ah, tá. ela acompanha, por exemplo, porque, por exemplo, eu vou falar, eu sempre falo do meu caso, é bom que eu Tá. sempre tenho o caso. Eu tive uma catarata precoce, eu tive uma Tá. catarata com 40 anos. Tá. Precoce. Então ninguém descobriu, até o meu médico falou pra mim, eu tenho uma boa e uma ruim pro seu. A ruim é que você tá com catarata, a boa é que você vai praticamente zerar a tua miopia. É. E no caso dos pets, a catarata provém de doenças assim que levam tá. a ela, ou ela Tá. pode aparecer assim também? A maioria das vezes, eu falo 99%, é de origem genética hereditária. É secundário, algumas doenças, isso é muito raro, não é habitual, mas existe. Por exemplo, já tive paciente que tomou um coice. Inflamou, beleza, consegui me recuperar, mas gerou uma catarata depois. E aí, teve um outro paciente que tomou uma unhada de gato. Então, arranhou a córnea, a gente tratou a córnea, passou 6 meses, manifestou a catarata. Então, existe, tá? De origem traumática, de origem próprio, doenças pode desencadear também. Mas a grande maioria das vezes que a gente opera hoje, catarata tá relacionada a doenças genéticas, que o É animal mais ou menos desenvolve. como a humana. Porque a Igualzinho da humana humana. também tem É isso remédio mesmo. que acaba predispondo, não é? Tem Isso, doença que tem. acaba É isso predispondo. mesmo. Tá? E Corticóide predispõe a exatamente. formação da Tanto catarata. que eles acharam estranho, porque eles me perguntaram se eu tinha, você tomou isso? Não, então ninguém entendeu, vai Isso. saber por quê, né? Exatamente, Então, e a cirurgia também é parecida? É igual à É humana? igualzinho do ser humano. Introduz uma caneta, vou colocar entre aspas, mas é uma canetinha bem pequenininha que entra dentro dos olhos para aspirar, para sugar todo aquele conteúdo, tirar o branco. E naquele mesma abertura é colocada uma lente dobrável, ou seja, ela entra dobrada, chega lá dentro do olho, se abre e aí tá lá a lente colocada, que é exatamente o que você falou, vai trocar o óculos. Se não precisa mais o óculos por fora, a gente coloca uma lente lá dentro dos olhos. Então é a mesma coisa. Porque a gente faz assim, que hoje a cirurgia é laser. No caso deles também. Tá. Essa canetinha, tipo, é um laser É uma também? caneta que se chama facoemulsificação. Na verdade, as pessoas acham que é um laser, mas é por ultrassom, tá? É microvibrações que vai quebrando aquele conteúdo e aspirando. Existe hoje o Femtosecond, que é uma cirurgia a laser. Pra você ter uma ideia, em Ribeirão só tem um lugar que é feito essa cirurgia com laser. As outras técnicas que se usa é a mesma do cachorro, a facoemulsificação. Então, ou seja, o laser é uma realidade, já existe no mercado há mais ou menos uns 5 anos, mas ainda tem um custo elevado. Então, a acessibilidade dele ainda é remota para a veterinária, na medicina humana ainda já existe. Tá? E no caso, você falou que tem uns óculos de... Então vamos lá. Eu vi que tem uns óculos bonitinhos. Assim como eu mostrei a evolução da doença de olho seco, agora eu vou mostrar a evolução da catarata. Então é o mesmo formato. O cliente veste, coloca o óculos e vai sentir. Esse é o estágio inicial da catarata. É o estágio que a gente chama de madura, né? Uma catarata ela madura. fica cheia de como se fosse pontinho. Isso, é como se fosse tinta. Caiu uma tinta jogou uma tinta o véu da noiva. Imagina que tem um véu da noiva contínuo em você, né? Vê aí como é que... É que nem você fez aquela vez, ficou bom. Aí. Tanto faz também o direcionamento, tá? Boa, boa. Aí, ó. Esse é o estágio 1. Isso. Esse é exatamente como o animal vê no estágio inicial da catarata. Tem um turvo no meio e o animal anda, vai para lá e para cá, tudo bem, ele tem uma visão, o proprietário nem sente dificuldade visual, mas já tem um problema relacionado.
Então, o animal não, o tutor, no caso, ele não precisa nem, porque a maioria que a gente vê que o animal está com catarata, vê aquela película branca já no olho do animal. Não Então, precisa nem chegar a ficar com aquela película, já tem que dar uma nesse, olhada nesse antes, estágio, o proprietário tem que ser muito observador porque não mesmo, aparece que não, nada. não é tão nítido assim, tá? Já no segundo estágio, que é esse, aí já tá para Aí já ver. aparece um É, pouquinho. e vou te contar, quem mais observa isso não é nem o proprietário, são os veterinários ou o banhista. São eles que identificam durante a manipulação e falam, ó, esse olho tem algum problema. Então, ou seja, o problema vai evoluindo e passa despercebido na fase inicial, depois na segunda etapa já começa a ver. É bem por aí mesmo que ele enxerga. Ou seja, parece uma fumaça branca que está entrando na É. visão desse animalzinho, e aí ele começou a manifestar alguma dificuldade visual. Ele começou a ter dificuldade para subir e descer a escada. Tá? Uhum. Então, o primeiro sinal de perda visual é essa dificuldade para subir e descer. O estágio 3 é o estágio, não é o máximo, mas é o estágio um pouco maior. Que aí o Vixe, animalzinho não enxerga quase nada. nossa, aqui tá É, difícil, hein? tá Imagina você que você tem um lençol na sua frente É. e esse lençol tem alguns buracos. É basicamente assim que o animalzinho enxerga. Nossa, tadinho. É, É por isso que eles ficam meio. Fala assim, nossa, ele tá ceguinho. Não é bem ceguinho, ele isso, tá com. isso. Bom, deixa ele tá ceguinho, né? Ah lá, tem alguns buracos. Isso. E aí que eu vou direcionar é o que o proprietário fala, doutor, mas o animalzinho ele não tá olhando para mim, ele parece que ele vira a cabecinha e me olha. É por causa disso, ele tenta identificar onde estão os buraquinhos. Ele vai mais pela audição do Aí que pela isso. Aí visão. a audição Que e o vai, faro vai que ser vai ser o que vai guiar o ele. guia dele, Certo. exatamente. Tá? E o último estágio, o estágio mais avançado, que a gente fala assim, só tá um pouquinho de catarata, mas aqui ele já não enxerga nada. Aí ele tromba em tudo. Olha, ele tá pior É. quase do que o olho seco. Esse caso é pior. Ele só É. consegue identificar percepção de Parece que dos clarão de lados um luz. pouco, né? É clarão de luz, praticamente. Tá? Ali tá bem limitado assim. Então ele acende e apaga a luz, ele identifica. Por exemplo, se a gente está nesse ambiente escuro, mas tem uma porta aberta com uma clarão do lado de lá, ele vai Ele ver aquele consegue clarão identificar. e vai Ele naquele segue. rumo, ele segue aquele clarão. Basicamente é assim que ele enxerga. Então é muito limitado assim a visão. Então, essas são as experiências que eu falo assim que o cliente é importante o cliente saber como que o seu animalzinho está enxergando, para entender a E pegar no dificuldade. começo, né, doutor? Porque tudo que a gente pega no Tudo, começo tudo. é mais fácil. Exatamente. E aí, Exatamente. doutor, o que que o senhor, assim, o que que o senhor pode nos passar para prevenir, como prevenção? Tá, Prevenção do olho seco, prevenção da catarata. perfeito. Tá. A prevenção de olho seco é observação. Se tiver muita secreção, é um indicador de que não, para aí que esse olho pode ter um olho seco. Uhum. Prevenção é lubrificação. Lubrificação é o segredo do negócio, E tá? o colírio é o colírio da gente? Pode ser da gente, tem os veterinários próprios que são um pouco melhores do que o do ser humano, mas dependendo da nossa necessidade, o do ser humano funciona muito bem. Então você comentou em algum momento aqui do Cistane. Sistane, né? E, Exato, né, Sistane, é é. isso mesmo, a gente usa também nos animaizinhos, tá? Já a catarata, ela não tem uma prevenção assim nítida, vamos usar medicamento, tudo. É claro que uma vitamina, não vitamina oral, para dar nada disso, se você der uma boa alimentação, você já está prevenindo. Uhum. Mas a catarata, então, ela tem de origem principal é genética, e a gente não tem muito o que fazer para prevenção nos dias atuais. Então a recomendação é: identificou que tem alguma mancha branca, leve até o profissional para poder fazer acompanhamento. Porque o estágio um, alguns animais, isso eu falo, 40% deles, não evolui, não piora o processo, eles estabilizam por aí. E aí a gente faz acompanhamento. Medicamento, a gente está sempre antenado na literatura mundial para ter algum tipo de medicamento. Atualmente eu afirmo, não tem nada. Mas pode ser que daqui 6 meses já tenha algum produto, tá? Então atualmente não tem nada. Mas o acompanhamento proporciona para a gente o quê? Se chegou no estágio 2, é o melhor momento para pensar em cirurgia. Ao 2, O então. 2, o segundo estágio. É um estágio que a gente consegue ter uma abordagem terapêutica mais fácil, ou seja, a cirurgia é mais rápida, é mais fácil e inflama menos o animalzinho no pós-operatório. E aí já o estágio 3 inflama mais, o estágio 4 já não tem muito o que fazer. Às vezes até nem recomendamos mais operar esse paciente para tirar essa catarata. Então, ou seja, a recomendação é, identificou um azuladinho, uma branquinha no olho, já está no momento ideal para estar levando para a gente poder identificar e falar, ó, é um caso de cirurgia ou não, é acompanhamento e vamos seguir esses acompanhamentos.
Toda a catarata gera inflamação, que precisa fazer o uso de medicamento para controlar essa inflamação. Então, o uso tópico de colírio é bem-vindo para o paciente que tem catarata para controlar a inflamação. E é a inflamação que acelera o processo Uhum. de evolução da catarata. Doutor, você falou uma coisa interessante, você falou assim, Uhum. alimentação. O que Tá. que a alimentação, ela tem alguma importância É. na saúde dos olhos, no caso? Vou falar sobre antioxidantes, ou seja, alimentação saudável. Vitamina E, por exemplo, é considerada antioxidante. Vitamina C também. Então, tem vitaminas que elas fazem parte do corpo como um todo. Uhum. Ômegas, né, também tem ações antioxidante. Então, esses antioxidantes evitam o envelhecimento precoce das células. E com isso está prevenindo a formação da catarata. E já vem em ração ou é bom dar separado pro Vitamina E já animal? vem na ração, a Ah, quantidade ideal. Vitamina C não vem na ração, mas pode ser dado administrado de forma adicional. O ômega, algumas rações têm uma concentração um pouco maior ou não. O ômega terapêutico que a gente fala tem uma concentração maior. E aí os ômegas têm que ter um joguinho lá de concentração, porque tem EPA, tem, né, DHE, DHA, são substâncias que tem dentro do ômega lá dentro que vale a pena fazer um equilíbrio. Para que você quer? Eu quero para pele, o ômega funciona. Quero para o coração, funciona. E para a retina também funciona. Então, ou seja, qual é o órgão-alvo que você quer? E aí você precisa fazer uma dosagem. é, porque o meu oftalmo, ele deu realmente Uhum. para mim uma vitamina que é a base de ômega para o olho seco. Por isso que os gatos não Isso. devem ter muito, né? Porque a maioria deles tem um monte de Isso. peixe. Aonde tem o ômega? No No peixe? peixe. Então, como a maioria Exatamente. das rações de gato, quase todas, né? Ou é atum, ou Isso. é peixe branco, ou É é isso mesmo. salmão. Então É. pode ser que ele já tenha aquele olhão bonito. É. O Já. melhor peixe é de água fria. Seria Melhor o seria o salmão já. salmão. É, o salmão. Água fria, né, gelada, seria o melhor para ter mais concentração de ômega. Tá? Então, eu quero dar um peixe para o animalzinho. Se você der sardinha uma vez por semana, é excelente, né? Mas existe a suplementação à base de medicamento, né? Ah, legal, porque é Show de bola. interessante, porque a pessoa também pode, nesse caso, dar uma complementar ainda o Pode, animalzinho. pode sim. Bom, doutor, agora a gente acho que fechou, né? E o que eu quero perguntar, obviamente, que é, eu acho que é a parte que eu acho mais linda que vocês fazem, que é o transplante de córnea. Tá. Porque quantos animaizinhos que ficaram cegos, que podiam tanto estar aí enxergando, e inclusive eu tenho uma amiga, que eu vou encontrar com ela agora, que quem operou o cãozinho dela foi o pessoal do oftalmo, foram Tá. vocês, É e isso. deram a visão para o Luke, Pro né? Luke. Pro Luke. O Luke já faleceu, Tá. mas aí ela fala disso sempre. Tá Então, bom. Então vamos lá. O transplante foi uma evolução assim nos últimos 10 anos que a gente faz transplante de córnea. A gente não tinha o banco de córnea. No Brasil não existia o banco de córnea, então eu tive que aprender a fazer banco de córnea com o segundo maior banco de córnea do Brasil, que é a USP de Ribeirão. Então uhum, fui lá, fiz estágio, entendi como é que faz o banco de córnea e trouxe para a veterinária esse know-how. Naquela época, eu tinha que falar com os colegas veterinários. Falar, ó, me avisa quando você tiver algum animalzinho ou prestes a morrer, que a decisão dos proprietários era eutanásia, ou simplesmente que ele foi atropelado e que do nada ele morreu, mas que eu preciso fazer uma triagem desse animal para ver se consigo trazer para o nosso banco de córnea. Então, ou seja, naquela época a gente ligava para os colegas, falava com os proprietários para ele poder doar as as córneas. córneas. Então, ou seja, é fazer o bem para o próximo sem saber quem é esse próximo. Uhum. Então, e aí a gente conservava, né? Essas córneas duravam de uma forma fresca por 21 dias. Eu mantia ela no meio de cultura apropriada, eles ficavam por 21 dias. Ah, toda essa dificuldade, fiquei durante 3 anos nessa dificuldade. Quando passou 3 anos, inventaram. Os chineses inventaram uma córnea desidratada. Eles desenvolveram uma córnea desidratada do suíno, ou seja, do porco. Então eles pegavam a córnea de porco lá no frigorífico, que já ia bater Uhum. para destinar a carne para o ser humano, e aí pegava esses óleos e processava o material, desidratava e vendia, comercializava. Então chegava até nós essa córnea. E essa córnea não precisava refrigeração, não precisava de meio de cultura, não tinha validade, era de 1 ano, Uhum. né? Então, ou seja, cara, era melhor comprar esse tipo de córnea porque durava mais tempo. Então eu comecei a ter essa córnea porque os veterinários, os colegas, não me encaminhavam os animaizinhos para manter um banco de córnea viável, porque durava 21 dias. Em 21 dias eu tinha que jogar fora, ou, Ou né? tinha que ter alguém para fazer a cirurgia. Isso. Beleza. Então, ou seja, eu tinha-se reserva
de olho de porco lá desidratado, perfeito. Depois a ciência foi evoluindo, foi evoluindo. E diz o seguinte, cara, mas se a gente pegar então os olhos de qualquer animal, seja do cão, do gato, do suíno, da vaca, qualquer animal, e colocar a córnea receptora, ou seja, o animalzinho chega com uma doença nos olhos, eu vou lá e falo, ó, vou indicar um transplante de córnea. Esse é o receptor. Uhum. E o doador é o animalzinho que, né, passou por um óbito, passou algum problema, a gente processou o material e manteve. Se a gente pegar uma córnea de cachorro e Uhum. colocar no gato, não dá problema. É porque os medicamentos que existem hoje no mercado conseguem controlar muito bem a rejeição. Então, seja, perfeito, já melhorou o cenário, porque era muito difícil achar gato. Gato por gato. Gato para gato. Então, seja, opa, já que eu posso pegar de cachorro, então vamos pegar de cachorro e colocar no gato. E tá tudo bem, tá tudo certo. E agora evoluiu mais ainda. A córnea de porco funciona no cão. Então, o que que a gente faz hoje no Brasil? Os bancos de córnea, tem dois, aqui em Ribeirão e em São Paulo, capital. O banco de córnea a gente mantém córnea de porco congelada. E o congelamento proporciona para nós essa benfeitoria de fazer o transplante. Então, a doação de cachorro para cachorro, hoje é possível. É o que proporciona Rejeição. menos cicatriz. Ah, tá. Tá? A do porco gera uma cicatriz maior do que a do cão, mas eles não geram rejeição. Por quê? Porque os medicamentos conseguem controlar muito bem. Então a rejeição é praticamente zero. Hoje, não, vamos lá, vamos entender. Todos os animais têm rejeição, Sim. mas os medicamentos, ou seja, os colírios controlam. Então, isso assim, pra ter assim, Isso. deu errado. Não, É rejeição não praticamente. é mais um problema, Ah, olha que interessante. tá? Mas se quiser, por exemplo, se, vamos dizer assim, tem um animalzinho, meu animalzinho faleceu, eu quero doar essa córnea, pode? Pode. A gente vai processo material, desde tem uma triagem, tá? Então, por Uhum. exemplo, morreu do quê? Quais são as causas? Se tiver algum tipo de neoplasia, com tumores pelo corpo, não pode. Se tiver alguma doença ocular, não pode. Então a gente faz uma triagem, aceita, beleza. Aí a gente vai processar o material, que eu tenho 6 horas da morte do animal Para para processar. colocar na geladeira. Então, seja tudo muito rápido, né? Morreu, eu tenho 6 horas para deixar esse olho preparado dentro da geladeira. E lá a gente conserva esse olho do animalzinho. Cachorro ou gato, atualmente, é o banco de córnea que a gente mantém, né? Cachorro e gato, e nesses casos do porco, suíno, vem de frigoríficos mesmo, da região. Então, gente, ó, se vocês tiverem algum animalzinho que tem esse problema, é tão simples, dá novamente a chance deles poderem enxergar. Olha que coisa mais boa, né? Então, tem aqui o pessoal do Oftalmo Center Vet, Dr. Fabrício, leva lá, faz uma consultinha e tá aí porque, nossa, a visão É, é, né, é muito triste, né, ter um animalzinho. é. O transplante é indicado para aquele animalzinho que brigou, por exemplo, e perfurou o olho. Perfurou o olho e tá, opa, perdeu um tecido ali. Então a gente vai lá e coloca nesse lugar onde perdeu o tecido, a gente coloca o transplante. Então, ou seja, é tudo muito rápido, né? Porque não dá para saber quando que acontece. É por isso que a gente deixa sobre refrigeração. E em caso de doença também pode ser feito o Doenças. transplante? As doenças, tem umas doenças degenerativas da córnea que vai ficando branca a córnea, né? A gente tá falando até então de catarata que é branco, mas nesse caso é branco a córnea. Aí a gente tem que tirar essa córnea e colocar outra no lugar, uma outra mais saudável. Então é outra doença que a gente indica o transplante também. Fabrício, há pouco tempo atrás, acho que foi semana passada, eu fiz uma matéria sobre como os animais enxergam, né? Porque eu falo, vem ver azul, ver verde, ver vermelho, ver não sei o quê. Afinal de contas, qual cor que ele vê? Como é que eles enxergam? Ó, eu vou fazer até pergunta pro Henrique aqui, né? Pra ver se ele sabe, porque você já é uma pessoa do meio, né? Que talvez já tenha essa até informação. Henrique, como que os animais enxergam? Cores. Você acha que tem cores envolvidas? É isso aí. A sociedade acha que os animais enxergam preto e branco. Mas aí que tá. Não. Eles enxergam colorido, mas eles têm uma definição de cor menor do que a nossa. Então, eles são considerados daltônicos. Eles enxergam 4 cores: preta e a branca. Henrique, você tá certo. O azul e o amarelo. O vermelho eles não Não, enxergam. Tudo que é vermelho vira amarelo. O verde vira cinza. Não tem nada de verde na visão dele. exato, é. Então, ou seja, essa é uma pergunta mais corriqueira do nosso dia a dia.
E assim como o Henrique, eu também fui instruído pela minha família, sociedade, não, os animais enxergam preto e branco. E quando eu fui a fundo nos estudos, eu falei, não, eles não enxergam preto e branco. A ciência prova que isso não é uma mentira. Então, é uma coisa que eu preciso desmistificar. Os animais enxergam colorido, sim. E só uma pergunta, então, que eu também fiz lá nessa matéria. Tem diferença das cores entre o cão e o gato? Basicamente, não. Não conseguiram provar a diferença entre eles. O número de células é muito semelhante, muito próximo. O que tem de diferença no gato? O gato enxerga melhor na noite do que o cão. Uhum. Assim como o cão enxerga melhor à noite do que nós. Ou seja, à noite, nós temos uma visão limitada. Os cães têm uma visão melhor à noite do que a nossa. E os gatos têm melhor visão noturna do que os cães. Então, ou seja, o gato enxerga muito bem durante a noite. É. Tá? E o gato tem também mais células de bastonetes responsável pela visão de movimento. Sabe aquela história que você vê assim, ó, olha lá em cima daquela árvore tem um gatinho. Você não tá enxergando, mas a hora que ele se movimenta, opa, peraí que eu vi. Isso é visão de movimento. O gato tem muito melhor do que a nossa essa visão de movimento pela quantidade de células responsável pela essa É, visão. porque eu vejo lá em casa, aparece um mosquito de noite. Uhum. Ele já olha, já sabe onde É? tá o mosquito. Você fica meia hora pra achar um É isso mosquito de mesmo. dia, imagina de noite, É. né? Ah, então tá, doutor. Show de Era bola. isso que eu queria Show de saber. bola. Obrigada. E olha, nós temos uma matéria que eu acabei de fazer sobre isso, sobre as cores, que também tá lá no no site do Brechó Pets. Bom, então mais uma vez quero agradecer a presença do Dr. Fabrício, da Oftalmo Center Vet. Gente, vocês sabem, fiquem de olho, prevenção é tudo na nossa vida e na vida dos nossos pets. Quero agradecer novamente a Leila, da Animalia, que hoje está nos patrocinando e que tudo que vocês precisarem, ela está lá para o conforto, né, e para a saúde do seu animal. Quero agradecer ao Henrique, mais uma vez, por estar nos oferecendo esse espaço maravilhoso. E lembrando para vocês, tudo que vocês querem saber de matéria sobre saúde animal, o site do Brechó Pets tem bastante, o nosso canal do Brechó Pets também. Então, se você quer saber, tá aqui embaixo o nosso site. Se você quiser ajudar nossos animaizinhos que lá estão, tá aqui o nosso Pix, certo? E vamos aguardar agora o nosso próximo Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. Até mais.